Bom dia, meus amigos. Um bom sábado para todos nós. Estamos aqui mais uma vez diante de Deus para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos pedir a Jesus a permissão para mais este banquete espiritual. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos compreender a mensagem de hoje. No livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes, a mensagem de hoje é a de número 177, que diz o seguinte: ante um vazio, uma falta de apoio e proteção, como se fosse um desamparo até de Deus, haja imediatamente e melhore o estado de alma. Pode ser que isto ocorra porque espera demais dos outros, pois quando as expectativas ou dependências são grandes, também são grandes os riscos de decepção. Melhor é confiar mais em si, reconhecer que tem fartura de qualidades e dons que por si sós são um preenchimento íntimo, uma grande proteção. Ocupe-se em ser forte de ânimo, dinâmico, com horizonte de realização e prosperidade, e preencherá o vazio atormentador. Quem descobre o sentido de sua vida sente a mesma emoção da mãe que encontra a filha desaparecida. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 8. Bem-aventurados os puros de coração. E o item é: deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que não as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. São Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta, se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz ao renascer as imperfeições de existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz, de maneira definitiva, que o reino de Deus é para as crianças.
mas sim para aquelas que para aqueles que a elas se assemelham. Que assim seja. Meus amigos, o que significa bem-aventurados? Bem-aventurados significa alegria da alma. E bem-aventurados puros de coração são todos aqueles que são isentos de qualquer sentimentos impuros. E um dia todos nós chegaremos lá. Os ensinamentos de Jesus nesta reflexão têm como prioridade a pureza do coração, porque só assim veremos a Deus que está dentro de cada um de nós. Quando ele diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, ele se refere àqueles que optaram em alimentar o coração com tudo que o Evangelho tem de bom. Então é preciso receber o reino de Deus com o coração puro, como uma criança. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude com essa pureza da alma, que possamos enxergar apenas o bem no nosso próximo, em nós mesmos. Jesus, nos ajude sempre. Tem misericórdia, Pai, desses seus filhos. Neste momento te entregamos este dia de hoje, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa família. Te entregamos aqueles que estão passando por aflições, aqueles que estão desesperados, que acordaram, Senhor, com angústias, sem saber às vezes até o motivo, se sentindo sozinhos, abandonados. Sabemos que o Senhor está conosco sempre, que possamos senti-lo, Pai. Te entregamos aqueles que se encontram doentes, nos hospitais, em casa, nossa família, nossos amigos, parentes, vizinhos. Tem misericórdia daqueles que se encontram nos presídios. Tem piedade daqueles que estão pelas ruas. Muitos estão morando debaixo de pontes, ao relento, porque não tem mais um lar. Nos ajude, Pai, nesta nossa caminhada aqui no planeta Terra. Obrigada, Pai, por tudo, porque sabemos que tudo nesta vida tem um porquê. Só temos que ter esperança e acreditar que existe um Deus acima de cada um de nós. Meus amigos, a reflexão de hoje, o tema é a pureza de coração. A perfeita pureza não é algo com que se nasce e pode ser perdido ao menor deslize. Trata-se de um estado de consciência a ser construído ao longo de muitas experiências. Puro não é o ignorante da realidade da vida, mas o que
muito conhece e opta pelo bem, pelo belo, pelo justo. A pessoa impura vê o mal em toda parte e tem prazer nele. Como exemplo, é o caso de quem observa a conduta alheia, sempre disposto a ver e alardear corrupção e leviandade. O severo censor do próximo, muitas vezes, apenas afeta uma pureza que não possui. Intensamente desejoso de fazer algumas coisas que reputa indignas críticas, com violência, quem as realiza. A luta por vencer os próprios vícios é dura e meritória. Ninguém advogará que a criatura viva o que considera errado. Apenas é necessário dar um passo além e se desvencilhar emocionalmente do equívoco para não mais gastar tempo na crítica gratuita à conduta alheia. Como não é ignorante, a pessoa pura identifica o mal onde realmente existe. Ela percebe e lamenta a desonestidade, o egoísmo, a perversão e a crueldade, mas não os valoriza. A pureza é algo a ser conquistado. Viver puramente é uma opção que se faz. Essa vivência implica luta e esforço, pois pressupõe abandonar maus hábitos e vencer paixões. Maria de Magdala é oportuno exemplo de pureza conquistada. Embora os grandes equívocos de seu passado, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza em sua vida. Trata-se de um eloquente símbolo da vitória da razão e da vontade sobre a paixão e os vícios. Assim, tornar-se puro é possível, basta querer. Pensemos nisso. Tenham todos um bom final de semana. E se for da vontade de Deus, estaremos aqui na segunda para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem todos na paz.